A paz do Senhor, meus irmãos. Quero trazer uma palavra nesta manhã. Quero falar sobre doutrina. O que é doutrina? Às vezes a gente confunde doutrina com costume, mas agora eu vou falar sobre um pouquinho qual é a diferença de doutrina e costume, mas o nosso enfoque aqui é doutrina. Significa literalmente o ensino normativo terminante, que é uma regra de fé e prática. Doutrina é coisa séria, extremamente necessária para a vida do crente, altamente influente para o bem ou para o mal. A doutrina bíblica, também chamada de sã doutrina, é uma bênção para o crente e para a igreja. Porém, a falsa doutrina, ela corrompe, contamina, ilude e destrói. O plano de Deus, o projeto de Deus é que todos os salvos cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Aqueles que foram alcançados por Cristo cheguem ao conhecimento da verdade, ou seja, a falta do conhecimento espiritual, do conhecimento bíblico, tem levado inúmeros irmãos à destruição, não só de agora. Nós podemos citar, por exemplo, o exemplo de Israel, que tendo entrado na terra prometida, levantou-se uma geração que não conhecia a Deus e fez o que era mal aos olhos do Senhor. Então, a falta do conhecimento bíblico leva o homem a ser enganado, leva ao pecado. Então, é extremamente necessário que busquemos o conhecimento da palavra de Deus. Então, a doutrina, é importante que estudemos, porque elas são fundamentos da nossa fé. Que nós venhamos pedir todos os dias ao Espírito Santo que torne essas verdades bíblicas, doutrinárias, reais em nosso coração. A doutrina tem uma importância muito grande para a Igreja do Senhor e para o crente em particular. Nós vemos que a Bíblia nos alerta, por exemplo, o Senhor Jesus disse que os discípulos deviam ensinar, fazer discípulos, e nós vemos nas cartas, desde o Atos dos Apóstolos, nas cartas de Paulo, joaninas e também de Pedro, de Judas, Tiago, o ensinamento contra os falsos profetas, falsos doutores, falsos mestres, falsos ensinamentos. Então, como é que nós vamos nos precaver contra esses falsos ensinos? Mediante a doutrina bíblica, mediante a doutrina da palavra de Deus. E um outro fato que nos ensina sobre a importância da doutrina é quando nós olhamos, por exemplo, para Efésios 6, que fala sobre a armadura do cristão. Das ferramentas, da parte da armadura, é exatamente o cinto da verdade. Então, há pelo menos 3 formas de doutrinas: uma sublime, santa, e as outras são perniciosas e deletérias. A doutrina santa e sublime é a de Deus, que vem de Deus, a sua origem é Deus, vem do Pai, mas existe doutrina dos homens e existe doutrina de demônios, ou seja, entendemos que há demônios cuja atividade não é espalhar violência, não é outros males ostensivos, mas se ocupam com o ensino maléfico, falso, errôneo e enganoso. Então nós precisamos entender que há esses 3 tipos de ensinos, de doutrina. Existe a doutrina de Deus, que vem de Deus, essa nós encontramos na Bíblia Sagrada. Existe doutrina dos homens e existe doutrina de demônios. Então, vamos falar da diferença entre doutrina
e costume. Existe pelo menos três diferenças básicas, né? A doutrina, ela é de Deus, né? O costume é humano, é puramente humano. Há bons costumes e há maus costumes, né? E entendemos que a doutrina conduz o homem a bons costumes, né? Vamos lá as principais diferenças, né? Quanto à origem, nós já falamos, a doutrina é divina, né? Sua origem é Deus. A doutrina santa, bíblica, vem de Deus. O costume em si, ele é humano. O que é que nós podemos definir como costume? Por exemplo, a questão da vestuário, né? Existem algumas igrejas, inclusive a nossa Assembleia de Deus, que o nosso costume é que as irmãs vistam saias, né? Não é uma doutrina, né? É um costume, né? Doutrina é a questão da decência, né? Isso é doutrina, de que se vesta decentemente, com pudor, com modéstia. Agora, a questão da exigência que seja uma saia não é bíblico, não é doutrina bíblica, é costume da igreja. Quanto ao alcance, né, a doutrina ela é geral, né? Então, o que é doutrina aqui no Piauí é doutrina lá no Rio Grande do Sul, é doutrina lá em Roraima, qualquer canto do Brasil, do mundo, né? Lá no Egito, né? Aos irmãos que servem a Deus. Então, a doutrina ela tem esse alcance geral, né? O costume é local, né? Às vezes pode acontecer de uma igreja, por exemplo, aqui no Brasil, ter um costume e nos Estados Unidos não ser observado esse mesmo costume, né? Por exemplo, há igrejas que têm o costume de, nos seus louvores, ser acompanhado com palmas, né? Outras não, né? Então, são costumes, que aí esse costume ele é local, não é geral. Quanto ao tempo, a doutrina ela é imutável, né? Ou seja, o que foi certo no primeiro século da igreja, né? Está na Bíblia, continua valendo para hoje, né? O que foi errado naquela época continua sendo errado hoje, embora ainda que alguém tente mudar, não vai mudar, né? O que está na Bíblia, né? O que é doutrina continua sendo doutrina. Então, só repetindo as principais diferenças entre costume e doutrina, né? A doutrina é divina, o costume é humano. Doutrina é geral, o costume é local. A doutrina é imutável, o costume em si, ele é temporário. Então, a doutrina bíblica, ela gera bons costumes. É importante que nós observemos isso. Doutrina bíblica gera bons costumes. Porém, bons costumes não gera doutrina, tá? Não é porque seja bom costume, seja observado que vai virar doutrina, não vai. A doutrina, o ensinamento bíblico gera bons costumes, porém, bons costumes não vai gerar doutrina bíblica. Então, há igrejas que têm um imenso compêndio de bons costumes e quase nada de doutrina, né? Isso é muito perigoso, porque muitos vão sucumbir, vão naufragar na fé, e aí corremos o risco de fazer como os fariseus da época de Jesus, que davam muito mais valor à sua tradição do que à palavra de Deus. Então, nós precisamos ser cuidadosos quanto aos costumes e entender que a palavra de Deus é que é prioridade, tá? Então, os costumes eles devem ser gerados automaticamente, os bons costumes, mediante a aplicação, a vivência da doutrina. Então, vamos lá, o perigo das falsas doutrinas. Uma das atividades prediletas do nosso inimigo é subtrair
a palavra, é tentar levar pregadores, ensinadores, a envolver o tempo ali que devia ser da palavra com outras coisas, e muitas vezes é vã, porque a palavra de Deus ela é libertadora, a doutrina é libertadora, ela traz o conhecimento. Então, o nosso adversário, ele trabalha sempre para subtrair a palavra, né? Para impedir que a palavra seja pregada, né? Inclusive, essa investida é feita no púlpito. Então, o nosso adversário, ele é o autor e inspirador de todo o ensino falso, né? Por isso a gente deve ter cuidado, buscar o conhecimento bíblico, porque se alguém passa a ouvir o ensinamento errado, falso, ele está sendo influenciado pelo inimigo, né? Eu entendo que quando alguém ouve a palavra, é ministrado pela palavra, sobre a sua vida é ministrado bênçãos. Porém, quando ele se senta para ouvir, seja numa igreja local, seja mediante a internet, para ouvir uma mensagem que não vem de Deus, que não é bíblica, a sua vida está sendo ministrada maldições advindas do diabo, né? Então, tenhamos cuidado, né? Ele é o autor, o adversário é o autor e inspirador de todo ensino falso e de perversão dos ensinos verdadeiros. Então, a arma exata que devemos usar contra o erro, contra a mentira, é a verdade divina, quando conhecida e aplicada. Então, é pela palavra, mediante o Espírito Santo, que discernimos entre a verdade e o erro. Ou seja, palavra, doutrina, é buscar esse conhecimento em oração, em direção do Espírito Santo, para termos o discernimento entre verdade e o erro. Então, as doutrinas nós podemos classificar da seguinte forma: doutrinas da salvação. Não são difíceis de entender, são doutrinas fáceis, e graças a Deus por isso. Se não fosse assim, quem poderia ser salvo? Então, até mesmo crianças podem entender as doutrinas que falam da salvação, né? Aí tem, por exemplo, outro grupo de doutrinas, são as doutrinas da fé bíblica, né? Que aí já exigem um estudo mais acurado, mais dedicado para ter uma compreensão, envolve ali aspectos da bênção da salvação, e aí requerem um estudo mais diligente e continuado a respeito da revelação divina. E por fim, as doutrinas das coisas futuras ou do porvir. Essas são mais difíceis de entender, né? Abrange o aspecto futuro da salvação, as coisas que Deus tem preparado para os que o amam. Então requerem muito estudo e revelação divina. O que Deus nos abençoe, que possamos zelar pelas sãs doutrinas e não colocá-las, ou melhor, não colocar os costumes acima da doutrina. Prioritariamente, obrigatoriamente, devemos colocar em primeiro lugar na nossa vida as doutrinas bíblicas. Deus abençoe a todos, em nome santo de Jesus.